Olá pessoal, meu nome é Andréa Marinho, sou psicóloga, atuo com abordagem cognitivo-comportamental e hoje vou explicar um pouquinho para vocês, do meu jeito, é claro, né? Como que funciona a nossa mente, como que um psicólogo cognitivo costuma atuar em consultório. Bom, basicamente nós somos formados por crenças, né? Então, ao longo da nossa vida, principalmente aí da nossa infância, nós criamos algumas crenças que elas fazem parte da nossa personalidade, praticamente, né? E dependendo dessas crenças, nós vamos agir de determinadas formas. Mas vou explicar um pouquinho melhor, por exemplo, até porque crenças é um assunto bastante específico e também muito amplo que eu posso explicar. Vou fazer um vídeo à parte para explicar para vocês. Mas vou dar um exemplo, né? Normalmente a gente costuma achar que acontece uma situação, né? E por causa dessa situação a gente tem uma emoção e se comporta de determinada forma, né? Então eu vou dar um exemplo de como que na verdade funciona, né? Com base na psicologia cognitiva comportamental. Então vamos supor que você esteja passando na rua e do outro lado da rua você veja alguém que você conheça. Você acena, né, cumprimenta essa pessoa e essa pessoa não lhe corresponde. Então, essa é a situação, você passando na rua e uma pessoa do outro lado. A grande questão é, o que você poderia pensar? Aí eu vou te trazer alguns exemplos, né? Uma das coisas poderia ser você ficar triste e pensar, por quê? Você ficaria triste por quê? Porque você pensaria, essa pessoa não gosta mais de mim, nossa, ela não gosta mais de mim, tá chateada, não me cumprimentou. Você fica triste, sai andando e não tenta mais falar com essa pessoa. Então, situação, pensamento que gerou emoção, tristeza, e o comportamento é que você saiu andando. Uma outra situação, aliás, um outro pensamento para a mesma situação, a pessoa passando, você cumprimentou, essa pessoa não viu, seria, por exemplo, você pensar, nossa, quem ela pensa que ela é para não me cumprimentar? Pensa que é melhor do que eu, também agora não falo mais com ela. E você ficar com raiva e sair andando também sem cumprimentar essa pessoa, e falando para si mesma que não vai mais cumprimentá-la, certo? Então perceba que a mesma situação gerou, dependendo da pessoa, gerou pensamentos diferentes e emoções diferentes, né? Poderia também a pessoa pensar de modo mais funcional nessa situação, por exemplo, poderia pensar, nossa, ela não me viu, né? E eu vou ligar para ela no outro momento para falar que eu passei por ela, ela anda com a cabeça no mundo da lua. E essa pessoa, se ela estava bem, vai continuar bem, né? E em outro momento ela liga e fala, oh, você não me viu, passei perto de você, enfim, e bate um papo, né? Ou seja, não teve nenhum tipo de emoção ruim por conta dessa situação. Então, por que cada pessoa acaba agindo de determinada forma, né? Por que cada pessoa costuma pensar de determinada forma? Você vê que uma mesma situação, né, pode gerar pensamentos e emoções diferentes. Então, o psicólogo cognitivo, ele vai trabalhar esses pensamentos, que nós chamamos de pensamentos automáticos negativos, né, em busca principalmente de quais são as crenças da pessoa, né? Que crenças ela tem, por exemplo, é uma crença de desamparo, é uma crença de desamor, é uma crença de desvalor? Qual a crença que foi construída ao longo da vida dessa pessoa para que ela se comportasse dessa forma, né? Para que ela pensasse dessa forma e viesse a ter emoções e comportamentos de acordo com aquele pensamento. Então, o psicólogo cognitivo, ele vai buscar quais são esses pensamentos automáticos, porque o grande problema é que a gente muitas vezes sequer presta atenção nos pensamentos que a gente tem. São pensamentos que vêm no nível do pré-consciente. Então, para que eu fale com vocês agora aqui, por exemplo, eu estou utilizando, né, na forma verbal, os pensamentos que estão no nível do consciente. Mas, certamente, existem pensamentos acontecendo nesse exato momento que estão no nível do pré-consciente, que são os pensamentos automáticos, né? Então, o grande problema é que a gente não monitora esses pensamentos. E o psicólogo, uma das primeiras atuações dele no consultório é
exatamente treinar o paciente, né, através da psicoeducação, de como é a psicologia cognitiva, e treiná-lo a monitorar esses pensamentos. A partir do momento que ele começa a monitorar, que ele cria esse hábito, aí a gente parte para um segundo passo, que é exatamente entender por que desses pensamentos, enfim, desafiar o paciente, ensiná-lo, né, o desafio de pensamentos automáticos, para ele descobrir se esse é um pensamento funcional, se é um pensamento que faz sentido, né, que está mais próximo da realidade, ou não, se é um pensamento distorcido, um erro de pensamento, digamos assim. Então a gente vai avaliar as evidências que a gente tem a favor, quais as evidências que a gente tem contra esse pensamento, enfim, até chegar num pensamento um pouco mais realista. Então, basicamente, a primeira atuação do psicólogo cognitivo comportamental em consultório é essa. Então, trabalhar com as questões dos pensamentos do paciente. É lógico, primeiro a gente vai buscar construir um pouco da história do paciente, né? Mas a gente vai atuar basicamente no aqui e agora, né? Nas coisas que acontecem aqui nesse momento, como que a pessoa está pensando, sentindo, se comportando nesse momento, para que a gente possa atuar e aos poucos ir alcançando também crenças, né, formadas aí ao longo da sua vida, para tentar transformar essas crenças em crenças mais funcionais e mais adaptativas. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Gostando do conteúdo, vou pedir para que vocês se inscrevam na minha página, porque semanalmente eu vou criar vídeos, né, a respeito de algumas experiências vividas em consultório, a respeito das maiores causas, por exemplo, de busca por atendimento psicológico. Vou falar sobre depressão, ansiedade, conflitos de relacionamento, enfim, vai vir muita coisa legal aí que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então se inscreve e curte. Até a próxima!